Deus bendito e amado, nós te glorificamos por esta hora, por este momento, Senhor, em que o Senhor nos tem conduzido, ó Deus, a este lugar, a este propósito, porque, ó Deus, muitos nesta hora se dirigem a muitos lugares e a muitos propósitos, a caminhos que parecem ser bons, mas que no final serão caminhos de morte. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra, a glória, tributamos a Ti, Senhor, todo louvor, por reconhecermos que os nossos passos se apressam aos pontos que vão glorificar o Teu nome e que vão nos garantir a existência diante do Teu trono. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, pois reconhecemos o que éramos, o que somos, reconhecemos como andamos e como andamos no passado e como andamos no presente. Nós por isso te glorificamos, pois reconhecemos que a mão do Senhor tem sido poderosa, tem sido misericordiosa e nós confiantemente podemos declarar que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Recebe toda a honra, Senhor Jesus, toda a glória, todo o louvor e adoração. Que as cadeias sejam partidas nessa manhã, que as algemas sejam esmiuçadas, que os grilhões sejam envergonhados e que o Teu nome santo, ó Deus, seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que cremos, é o que esperamos, que ouvir júbilos de louvor e adoração ao Teu santo nome. É isto que viemos buscar, sermos também instrumentos para que isto aconteça e a nossa própria vida possa ser uma expressão de louvor ao Teu santo nome. Dá-nos graça, Deus, pois sem Ti nada podemos fazer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei se você tem lido textos polêmicos na Escritura ou coisas que precisam ser mais ou melhor esclarecidas. Se você tiver esses textos, você pode nos trazer, pode enviar por e-mail, pode qualquer texto que você tenha dúvidas e nós vamos procurar estar estudando, analisando com o recurso que nós temos, que é muito, nós temos muitos livros e estudar é aquilo que nós sempre temos que ter tempo para fazer. A minha vida é uma vida de constantes estudos. Quando eu não tenho tempo para fazer algumas coisas, significa que eu estou fazendo outras. Então, estudar é sempre algo que eu estou fazendo. Se você tem textos, pode nos trazer com papel, verbalmente, por e-mail, carta, Sedex, aerograma, como você quiser enviar. E nós vamos estar analisando os textos para aqui podermos estar nos edificando mutuamente. Amém, irmãos? Nessa manhã nós queremos examinar o conhecido texto de Efésios, no capítulo 6, que é tratado como a armadura de Deus. Efésios 6, 10, é onde começa essas declarações do apóstolo Paulo. Certa vez um rapaz me mandou um e-mail e disse assim: pastor, você se baseou num texto de Paulo, mas você vive dizendo que nós não temos que seguir Paulo. Mas é claro, nós não temos que seguir Paulo. Alguém é discípulo de Paulo? Não. Paulo fundou a igreja? Paulo libertou alguém aqui? Paulo... Não, meu irmão, não. Não é a obra de Deus que realiza isso nas nossas vidas. Ninguém aqui é discípulo de Paulo. Longe de nós tal coisa, né? O que nós analisamos? Quem quer que tenha dito, pode ter sido Paulo, Pedro, Tiago, João, pode ter sido um pregador da televisão hoje, alguém que nós encontramos na rua, quem quer, a mula, o cão, o corvo, seja quem quer que tenha dito, o que quer que seja. Se nós acharmos fundamento nestas palavras no Evangelho de Jesus Cristo, nós a credibilizaremos.
e estudaremos o ponto de vista de cada um, desde que tenha base no Evangelho. Se tem base no Evangelho, estamos prontos para estudar e crescer, porque nem todos nós enxergamos pelos mesmos ângulos, mas temos que enxergar pela mesma base. Sem dúvida, a base não pode ser outra. A base é Cristo Jesus e sua obra redentora. Amém, irmãos? Então, quando eu me baseio num texto de Paulo, é porque eu creio que ele tem fundamento no Evangelho. Se não tiver fundamento no Evangelho de Jesus Cristo, tchau, Paulo, fica com a sua ideia que eu fico com a minha. Por exemplo, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu digo, recebeu mesmo? Vamos analisar. E eu chego à conclusão que o que Paulo diz ter recebido, Jesus Cristo nunca ensinou. Agora, a vida de Paulo não é toda de equívocos. Paulo não viveu a vida toda dizendo não para Jesus. Quando Jesus diz assim, não vai a Jerusalém, ele diz, não, eu vou, e foi. Quando chegou lá em Jerusalém, Jesus se manifesta para ele e diz assim, Saulo, sai de Jerusalém. Ele diz, não saio, mas a vida dele não foi a vida toda assim. Salomão não foi a vida toda dele construindo templos para deuses pagãos e permitindo o sacrifício de crianças em Jerusalém. A vida dele não foi toda essa. A vida dele não foi toda de erro. A vida dele não foi toda de loucura. Então não é por causa do erro de um homem que eu vou reprovar a vida dele, senão eu mesmo teria que cavar minha sepultura e entrar nela. Ou não teria? Se eu fosse julgar um homem por um erro, eu cavo a sepultura e eu mesmo me enterro. Ou será que eu não tenho erro? Será que por acaso está aqui o João Paulo 13º, o infalível? Longe de nós tal coisa, né, irmão? Querer herdar essa cadeira de santidade, ela pertence ao Senhor Jesus. Então, assim como eu não julgo um homem por um simples fato de ele ter cometido um erro, não julgo. Assim também, eu não julgo um homem pelo simples fato de ele ter cometido um acerto. Mas de jeito nenhum. Nem por um, nem por outro. Nós queremos ver a constância da vida desse ser humano. Reconhecer as quedas no meio do caminho. Ora, se reconhecemos as nossas, reconhecemos as dos outros. Se vemos que Deus teve misericórdia de nós, também vamos ver que Deus vai ter misericórdia de outros, ou será que nós somos melhores do que alguém? Então, eu não me baseio em texto A, B, C nem D, eu me baseio realmente naquilo que eu acredito ter sido ensinamento do Senhor Jesus. E aqui, quando Paulo recebe, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele recebe a tal da armadura de Deus. Nós é que chamamos de armadura de Deus, né? Interpretamos ali os textos de Paulo, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, eu creio que tudo que ele fala tem fundamento no Evangelho. Eu creio que tudo do que ele fala tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo também tem me ensinado nas particularidades. Se eu olhar para qualquer texto e não ver fundamento na Escritura, não ver fundamento naquilo que o Senhor Jesus tem tratado comigo nas revelações pessoais, eu pego e jogo no lixo, pode ter vindo de quem quer que seja. Por quê? Porque eu ando com Deus, eu conheço Deus e eu sei o que Ele tem falado comigo. Acabou. Qualquer coisa contrária, estou jogando no lixo. Então, vamos até Efésios. E diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja bem, vamos analisar esse texto friamente. Paulo diz, revesti-vos de toda.
Irmãos, para que esta palavra esteja aqui toda, ela não está revelando uma coisa simples. O que é uma coisa simples? Eu tenho um ponto aqui. Tá, isso é uma coisa simples. E o que é uma coisa complexa? Eu tenho vários pontos. Tá? Vários pontos. É algo complexo. Eu não tenho um ponto a ser analisado. Eu tenho, pode ser dezenas, milhares ou milhões de pontos a serem analisados. Quando Paulo diz revestivos de toda a armadura de Deus, ele não está querendo definir uma situação única, mas uma situação complexa. E ele vai dizer, vai falar de capacete, cinturão, de couraça, de sandálias, ele vai mostrar, e cada parte dessa armadura, ela serve para proteger uma parte do corpo. Ou seja, a armadura é física? Não, a armadura é espiritual. Cada parte desta armadura serve para proteger a nossa vida espiritual em alguma parte, em algum detalhe. A nossa vida, ela tem muitas coisas, muitos detalhes a serem vistos. Tem gente que está muito bem preparada numa área, mas aquela que ela tem a brecha, né, o conhecido calcanhar de Aquiles, né? Você já viu o filme? O que destruiu Aquiles, um homem indestrutível que vencia todos os inimigos com a espada. Mas de repente um guerreiro lá de longe acertou o calcanhar dele, acabou com ele. Aquela parte que ficou desprotegida, ou seja, a parte da nossa vida que ficar desprotegida, meu irmão, não importa se dos joelhos para cima nós somos indestrutíveis. Porque Paulo está dizendo, nós temos que nos revestir de toda. E muitas vezes esse detalhe que vai te gerar ser um obreiro realmente com o corpo espiritualmente fechado, vamos usar essa expressão, não gosto dela, que ela é muito usada pelos espíritas, né? E dá uma ideia ruim, pelo menos para mim. Mas para você estar com o teu corpo fechado, protegido, você tem que atentar para todos os detalhes. E todos os detalhes incluem muito sacrifício. Paulo está usando uma linguagem de guerra, está falando de armadura. Eu te pergunto, adianta alguém... Davi é um grande exemplo, né? Adianta alguém chegar com a melhor armadura de todos os tempos. Armadura à prova de AR-15. Armadura à prova de qualquer pancada. E te dar essa armadura e dizer, veste aí, adianta ela? Não vai te adiantar. A palavra de Deus é a nossa armadura. Nós temos dado a palavra para muitas pessoas, mas não vai adiantar de nada. Elas não têm estrutura para suportar o peso desta armadura. Isso é só um detalhe. Daí você pode pensar milhões de outras coisas. Jesus não contou a parábola da semente? A semente caiu entre espinhos. O que é uma semente cair entre espinhos? É uma armadura dada para alguém, mas não prosperou. A semente que caiu à beira do caminho. Semente? Essa palavra vence tudo. Tá, mas esse alguém que está representado pela semente caindo à beira do caminho, não prosperou. Mas teve lá um que a semente caiu em boa terra. Esse multiplicou, esse prosperou, esse conquistou, esse foi, fez e aconteceu. Quando Paulo diz toda armadura, meu irmão, nós vamos analisar algumas coisas aqui que eu considero bem interessante. Ele diz, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, Paulo está escrevendo para os ímpios, Paulo está escrevendo para os romanos. Qual é a visão de Paulo? O Senhor Jesus também tinha essa visão, porque Jesus diz assim, vigiai e orai. Para quem ele falou vigiai e orai?
Para aqueles que ele depois vai dizer assim, olha, o Espírito Santo vai estar em vós, eu dou autoridade a vocês, eu dou poder a vocês, desfaz as obras do diabo, cura enfermo, expulsa demônio, vai por aí, arrebenta pelo mundo inteiro, faz a obra, mas vigiai. Então Paulo está dizendo aqui, poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, não importa quem seja você, não importa o que você se considere, não importa o que você se ache o máximo, o mínimo, não interessa. Interessa que você está sujeito a qualquer momento encontrar no teu caminho as astutas ciladas do diabo. E se você não estiver muito bem preparado, você vai cair. Não se ilude. Não se ilude não, irmão. Você precisa ter a armadura. Muita gente está por aí falida, porque se iludiram. Tem gente agora usando a meia ungida lá do monte, e você vai ver que vai aparecer um monte de gente dizendo, eu fui curado, eu prosperei, eu conquistei, eu consegui uma empresa, vai aparecer um monte de palhaço mentiroso, servo do diabo, falando tudo isso. Por quê? Porque são pessoas que não têm nenhuma estrutura da palavra nas suas vidas. Estão por aí enriquecendo os mercenários, mas vai servir para fazer um belo mausoléu para eles. Então diz, no verso 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ora, isso aqui é interessante. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quem tem carne e sangue? São os seres humanos, né? São os animais. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra coisas físicas, a nossa luta é contra coisas espirituais. Sabe por que muita gente não conquista as suas vitórias? Porque estão lutando contra carne e sangue. Estão fazendo exatamente isso. O Senhor Jesus deixou muito claro que o que temos que combater não são as coisas naturais. Ele está no controle de tudo, mas Ele nos responsabilizou pela nossa conduta nessa terra. E o que Ele faz? Ele nos dá autoridade sobre principados, potestades, Ele mostra que Ele controla tudo. Quando Pedro é preso, o anjo vai lá e solta. Pedro é preso de novo, o anjo vai lá e solta de novo. Elias é perseguido por exércitos, ninguém acha Elias, e lá está Elias, ninguém acha Elias. Quando o rei encontra ele, és tu, perturbador de Israel, o rei desejoso, doido para matar Elias, não foi capaz de ordenar ninguém, o rei não estava sozinho. Você já viu o rei andar sozinho? O rei estava com uma escolta imensa. Quando Elias pula na frente dele, ele diz, já me achaste, inimigo meu? És tu o perturbador de Israel? Não, eu não sou o perturbador de Israel. Tu e tua casa que perturbaram Israel com as suas idolatrias. Ué, por que o rei que estava procurando Elias para matá-lo há tanto tempo não ousou mandar ninguém agora levantar uma espada? Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Tudo está na palma da mão do nosso Deus. Muitas pessoas não estão vendo vitória nas suas vidas porque estão querendo a destruição daquele a quem Deus ama. Por quem Jesus Cristo morreu na cruz, está com o foco da sua guerra errada. Isso é uma coisa séria, profunda, muitas vezes inaceitável. Aquele cara me fez mal. Como? Alguém pode me fazer o mal? Se eu habito nas regiões celestes com Cristo Jesus, quem pode me fazer o mal se todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus? Quem pode me fazer o mal? Eu sou intocável. O Senhor Jesus até falou, aquele que te bater numa face oferece a outra. Ninguém pode afligir o meu caminho, ninguém pode impedir a minha caminhada. Muita gente se vê ofendida por pessoas,
e não entende que por trás dessas pessoas tem tudo isso que o apóstolo Paulo acabou de falar. Principados, potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Habitam também sobre a terra, mas influenciam. Por exemplo, em Jó, de onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e passear por ela. Então, os demônios estão na terra. Lá com Daniel, quando o anjo chega até a Daniel, diz o seguinte, quando eu saí, lutou comigo lá em cima o príncipe da Pérsia. No meu retorno vai lutar comigo lá em cima o príncipe da Grécia. Então, o diabo diz que habita na terra e o anjo fala para Daniel que lá nas regiões celestes também existe uma guerra. Então, esses demônios, a nossa guerra é contra eles. Tá? O que é carnal, meu irmão, você pega uma espada, pega um revólver, dá um tiro e mata. E o que é espiritual? Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 4, se não me falha a memória, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Se levantando contra todo sofisma e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmão, ponha isso na tua cabeça. Ninguém pode te derrubar, ninguém pode te destruir. Agora, não lute errado. Não lute errado. Muitas vezes alguém te fere e o que nós queremos? Deus, mata esse cara, destrói ele. Faz o telhado da casa dele, cai isso na cabeça dele e se a sepultura dele. Temos que ir com um pouquinho mais de calma. Porque muita gente deve ter dito isso a respeito de Paulo. Mas quando Paulo se converteu, muita gente deve ter dito glória a Deus. Caramba, ele invadiu a casa dos meus parentes, ele matou os meus sobrinhos, ele apedrejou Estevão, que era o meu marido. Imagina a mulher de Estevão dizer assim, aquele cara apedrejou, mandou apedrejar meu marido até a morte, mas agora ele é um servo de Deus igual a mim. Nós temos que saber como lutar, nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Se você não souber quem é realmente o teu inimigo, você não vai se apegar das armas corretas. O meu inimigo vem pelo mar, o que eu preciso para combater ele? O meu inimigo vem por terra, o que eu preciso para combater ele? Eu vou encontrar com ele no deserto, opa, o que eu preciso? Cada campo de batalha vai requerer de mim armas diferentes, não vai? E como vai? Então, mesma coisa, se você não sabe exatamente a quem, como direcionar as armas que Deus te deu, você vai estar lutando de forma errada. Você vai estar se atribulando, você vai estar se afatigando, você vai estar se prejudicando emocionalmente, você não vai saber deixar as coisas na mão de Deus. Então, este fator que não temos que lutar contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, se eu não tenho como lutar com eles fisicamente, eu só tenho como lutar com eles espiritualmente. E agora que é a questão. Eu sei como fazer isso? Eu tenho armas para fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Diabo, aparece que eu te pego pelo chifre, seu sem vergonha. Vai resolver? Por acaso eu sou toureiro para pegar touro à unha, né? Na Espanha tem um monte de gente querendo pegar o touro pelo chifre e indo para a cova. Como que se luta contra o diabo? Se as minhas armas carnais não vão funcionar, a minha ira não funciona contra o diabo. Você já se irou contra o diabo? Não resolve de nada. Ele está rindo de você, porque a sua ira só destrói o teu próprio sistema nervoso. Ele não está nem aí. Ele não sente emoção nenhuma das que você sente.
Quando você está irado contra seja lá o que for, o diabo está rindo nas suas costas, porque você só está se destruindo. Quem está irado não consegue pensar em Deus. Quem está irado não dobra o joelho, não faz uma oração decente. Quem está irado não pega a Bíblia para ler. O diabo conseguiu tirar, ele está rindo de se acabar, está dando gargalhada com as pernas para o ar. As nossas armas são espirituais. Quais são elas? Quais são as armas que o Senhor Jesus nos deixou na Escritura? Eu conheço bem poucas. Eu conheço como arma a oração. Eu conheço como arma o conhecimento bíblico, ou seja, a palavra de Deus. Tem até um louvor bonito, né? A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. É uma coisa linda mesmo, poderoso. Eu só reconheço, né? Basicamente eu estou falando o conhecimento. Quando eu falo conhecimento bíblico, aqui eu estou incluindo vários outros aspectos de armas de guerra. Mas essas duas questões, inclusive a oração, está dentro do conhecimento bíblico. Só que a oração é uma arma tão poderosa que ela sempre aparece destacada na Escritura. Lembra da parábola do juiz Inico? A mulher precisava de solução. E ela está clamando aquilo ali. Aí quando Lucas termina de escrever aquela parábola, ele diz assim, ele contou essa parábola ensinando-nos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Daniel não está orando quando vem a resposta? José orou uns 14 a 17 anos lá naquela brincadeira de jogam ele de um lado para o outro. Mas Deus está o tempo todo com ele. Por quê? Porque ele tem comunhão com Deus, de alguma maneira tem. Então, meu irmão, a nossa guerra é espiritual. Se a nossa guerra é espiritual, as nossas armas só podem ser espirituais. Ontem eu estava lendo um texto na Escritura, acho que era mais ou menos mais 11 horas da noite, e eu falei assim, caramba, muita gente não está nem aí para isso aqui. Várias partes da Escritura falam isso, você vai lembrar desse texto. Várias partes da Escritura diz que quando o teu inimigo tiver caído, precisando da tua ajuda e do teu socorro, estende a mão para ele. Porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí? Às vezes o cristão está esperando, aquele cara vai cair. Ele pisou na bola comigo, ele vai cair. Assim que ele cair, eu vou passar por ele e vou rir. Mas Deus está dizendo, não, assim que ele cair, você vai ser o primeiro que eu vou botar no caminho dele para você estender a mão e levantar ele. Para que ele veja a diferença dos que servem e dos que não servem. Eu vou fazer ele justamente depender de você. Ninguém mais vai conseguir ajudá-lo, só você. Mas não, eu arregaço as mangas e parto para o braço. Bem feito, tá vendo? Não me fez, não isso, não aquilo outro. É assim que as coisas acontecem. Ou seja, eu não estou usando armas espirituais, eu estou usando a minha ira carnal, eu estou usando as minhas insatisfações, eu estou usando o meu ódio. E quando que a minha ira, o meu ódio, as minhas insatisfações prestaram para alguma coisa? Paulo diz assim, em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí Jesus diz assim, não vos inquieteis com o mundo, basta cada dia o que é a inquietação. Não é essa coisa doida, esses sentimentos que nos envolvem, que nós temos que dominá-los, botá-los sujeitos à palavra de Deus. As nossas armas são espirituais. As nossas atitudes também têm que ser espiritual. O que é uma atitude espiritual? É uma atitude que está na regra da palavra. Isso é uma atitude espiritual, que está no prumo da palavra. E muitos de nós não estamos isentos de herdar o reino de Deus, não, com essas atitudes, mas nós poderíamos começar a herdar muitas coisas e ter muito mais galardão do que o que está nos esperando lá em cima. Só que realmente é complicado, né, irmão?
Não, o cara me fez mal, agora está precisando de mim. Está ferrado. Está ferrado. Mas eu não movo um dedo por ele. Eu não vou mover um dedo por ele se Deus disser, não move. Porque eu consulto ao Senhor em tudo. Se Deus disser, não move um dedo, não vou mover um dedo. Porque certa vez o Senhor repreendeu um rei em Israel que socorreu, não sei se você lembra da história, esse rei de Israel socorreu um povo, socorreu um grupo que estava em dificuldade. E Deus se manifesta através do profeta e diz assim, é assim que você tinha que fazer? Ter piedade de quem o Senhor não tem piedade? Vocês lembram desse texto? Acabe. É assim? Ou seja, se Deus rejeitou, quem é você para amparar? Você é servo de Deus? Como é que você vai amparar se, sendo você servo de Deus, o teu Senhor rejeitou e você vai amparar? Você não está sendo servo dele. Então tem esses detalhes. Agora, quando Deus nos dá a graça, move, nós não temos que colocar a nossa ira nem os nossos desejos à frente. Bom, aqui então, ele segue. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele vem e diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Outra coisa interessante que eu vejo Paulo dizendo, tomai a armadura para que possais resistir o quê? No dia mal. Esse dia mal é interessante, né? Porque também Salomão lá em Eclesiastes 12, né? Ele diz, como é que ele diz lá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. A Escritura nos dá o entender, meu irmão, que na vida de todos nós existirá um dia mau. Não adianta você pensar que vai escapar. Não, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou trilionário, eu vivo no maior mar de rosa, não tem nada de mal que possa acontecer na minha vida. Se você é servo de Deus, o dia mau muitas vezes é projetado pelo próprio Deus. Por que Davi fugiu pelo deserto, fugiu de Saul? Foi simplesmente porque Saul era fortão? Será que não tem o dedo de Deus para tratar com Davi? Os grandes salmos que Davi escreveu estavam fugindo de Saul. Por que o diabo arrasou com Jó? Porque o diabo era fortão e foi lá? Não foi lá na presença de Deus pedir permissão para tocar na vida de Jó? E Deus não disse, tá certo, eu tracei esse dia mal para ele, vai lá e toca. Então, meu irmão, mesmo sendo você servo de Deus, se achando no mais alto patamar, o próprio Deus criou para você um dia mau. Ele vai chegar. Pode esperar que ele vai chegar. Agora, o dia mau nas nossas vidas está lá marcado, ó, dia mau. Só que até chegar lá, Deus vem no nosso caminho e vai nos tentando fortalecer, nos dá a graça, nos dá a palavra, nos dá uma experienciazinha, outra experiência, vai trabalhando com nós. Quando chega o dia mau, nós estamos bem, estamos fortes, vamos resistir, vamos prevalecer, vamos permanecer, fazer tudo e ficar inabalável. Agora, se eu negligenciar o meio da caminhada, o dia mau está lá me esperando do mesmo jeito. Quando chegar o dia mau, eu estou com a armadura em falta. Eu posso ter o capacete, mas posso não ter as sandálias. Eu posso ter a couraça, mas posso não ter o cinturão. Se alguma coisa eu negligenciei na caminhada e ela me faltar lá, eu vou ficar em maus lençóis. Pode ser até que o dia mau me derrube. Quantas pessoas já se desviaram? Quantas pessoas já caíram e não se levantaram mais? Quantos não resistiram a uma série de ofertas que o mundo tem para dar?
Quantos cantores evangélicos já não estão mais gravando músicas evangélicas? Quantas gravadoras já estão aceitando pessoas que não são cristãs gravando hinos com o nome de Jesus? Quantas gravadoras já estão caídas por aí? Porque a coisa dá dinheiro. Isso para eles pode ser um dia mau, em que eles simplesmente não resistiram. Então, irmão, o dia mau é algo que você tem que se preparar para ele. Ele vai chegar. Aqui diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a... Nós vamos agora colocar aqui os detalhes desta armadura. Cingindo-vos com a verdade. Depois, vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. 3. Né? Vou colocar pés. Pés são base, né, irmão? Evangelho. Depois diz: embraçando sempre o escudo da fé. E diz: com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete, um capacete da salvação. E a espada do Espírito Santo, que é o quê? A palavra de Deus. Né? Aí ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala aqui oração e automaticamente ele fala perseverança. Porque tem muita gente que começa a orar e logo larga de mão, sem ter tido uma graça de Deus sobre a questão, uma resposta. Daniel, não. Nós entendemos que quando Daniel começa a orar, o anjo partiu. Quando o anjo chega perto de Daniel, o acha orando, lá naquele mesmo lugar onde eles todo dia ia. E o anjo diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, eu fui enviado. Desde o primeiro dia. Mas eu tive uma guerra pelo meio do caminho, Daniel. Mas só que quando o anjo vence essa guerra, quando Deus dá a vitória, e o anjo chega até Daniel, o anjo o acha na mesma posição. 21 dias depois, claro que isso é profético também, 21 dias depois que o anjo chega até Daniel, o anjo o acha da mesma maneira como foi do primeiro dia. Ou seja, a promessa de Deus foi permanecendo sobre a perseverança de Daniel. Então, oração e perseverança tem que andar junto. Quem não tem perseverança não ora, quem não tem perseverança não caminha. Vamos analisar aqui, irmãos, as partes que Paulo fala da armadura. Uma coisa ele fala, isso aqui para nós é absoluto, que é a verdade. Como é que ele chama a verdade? Estai, pois, cingindo-vos com a verdade, né? Cingindo-vos, quer dizer, uma coisa que envolve. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Verdade e justiça são conceitos absolutos. Atente, irmão, porque tem muita gente iludida dentro das igrejas com esses conceitos.
verdade, a verdade independe de quem esteja envolvido na questão. Se eu tenho uma questão a tratar e a verdade tem que aparecer, até o meu inimigo pode estar na questão. E se eu conheço a verdade, eu não posso esconder a verdade, que inclusive vai privilegiar o meu próprio inimigo. A verdade que está em mim, se existir uma questão, eu tenho que expor, ainda que o meu inimigo, dentro da minha cabeça, se beneficie dela. Porque a verdade é um conceito que vem de Deus. A verdade é absoluta e Deus não está preocupado em ofuscar a verdade para que eu me satisfaça. A verdade é absoluta. Justiça independe. Deus fez justiça. Como? Precisava salvar a humanidade, mas a humanidade pecou. O pecado requer o preço de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus vai e faz justiça. Envia alguém para pagar pelos nossos pecados, condena esse alguém. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus tem que fazer justiça, porque o justo não pode perecer eternamente pelo pecador. Não seria justo. Então ele manda o seu filho para pagar aquele altíssimo preço e ainda assim depois ele ressuscita o seu filho, branqueando-o de todo o pecado e o coloca sentado à sua destra. Justiça. Deus não fez assim, aquele camarada ali pecou, eu vou perdoar ele. Isso não é justiça. Se eu errei, eu tenho que ter consequência dos meus erros. Davi não teve? Todos os personagens bíblicos não tiveram consequência dos seus erros? Tem gente por aí que diz assim, Deus perdoou Davi. Perdoou? E como que o profeta disse que a espada não apartaria da casa dele? Isso não é perdão, isso é justiça. Ele não viu os filhos, um matar o outro? Ele não viu um filho estuprar a própria irmã? Ele não viu horrores na casa dele? Por quê? Porque Deus fez justiça. Né? Ele não vivia no tempo do olho por olho, dente por dente. Então, o que ele fez na casa de Urias, ele viu acontecer na casa dele. Justiça é uma coisa seríssima. Estar com os pés na preparação do Evangelho da Paz, essa aqui, meu irmão, é a questão em que muita gente, por não discernir, acaba sendo acometida de uma série de problemas. Isso aqui é interpretado como seu trabalho na obra de Deus. E muitas pessoas estão por aí carregando muitos fardos, sabe por quê? Porque não trabalham para Deus. Trabalhar para Deus, meu irmão, não é trabalhar dentro da igreja, não. Trabalhar para Deus, imagina se trabalhar para Deus fosse trabalhar dentro da igreja. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ou seja, nós temos uma missão no mundo. Temos uma missão em vizinhança, conforme a direção de Deus. Pode ser na vizinhança, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser pelo computador, pode ser de muitas maneiras. Nós temos que dobrar os joelhos e descobrir qual é a regra que Deus tem para as nossas vidas, qual o projeto dele para conosco. Muita gente está por aí de braços cruzados. Aí vem a enfermidade, pega. Vem os acidentes, pega. Meu irmão, quando nós estamos a serviço de Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Então, isso faz parte da sua armadura. Trabalhar para Jesus. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Claro que quando você calça os pés, você isola o seu corpo do contato com o mundo. Isso também tem outro sentido, ou seja, quando você está isolado do mundo, você está em santidade. É o andar, porque ninguém serve a Deus sem estar em santidade. Só se serve a Deus se estiver em santidade. Esse aqui é um detalhe tão importante que é o escudo da fé.
Tem pessoas por aí, crentes, vamos dizer, que ainda dizem assim, será que macumba pega em crente? Eu fui membro de uma igreja onde as pessoas se desesperavam com isso. Eu estive numa outra igreja, irmãs, né? Onde eu fui pregar certa vez, e tinha lá um povo horrorizado. Quando eu falei, por que está todo mundo aí assustado? Não, porque a feiticeira que mora aqui do lado jurou a igreja, e ela é terrível. Eu comecei a rir, a pessoa que tinha me levado, mas você ri? Eu falei, é claro que eu rio. Eu entendo que eu fui chamado para desfazer as obras do diabo, portanto elas não podem causar nenhum mal a mim. Ou seja, a fé, Paulo diz, ela apaga os dardos inflamados do maligno. Agora, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus, ou seja, fé é igual a conhecimento. Se fé é igual a conhecimento, então eu digo que se você não estuda a Bíblia, você não tem fé. Você pode ter fanatismo, dizendo, não, eu creio muito em Deus, creio. Tá, me dá uma prova da sua fé. Porque Paulo diz assim, estejamos sempre prontos a responder a qualquer que queira saber a razão. Razão é lógica da nossa fé. Então, se você não tem conhecimento de Bíblia, você não pode dizer que tem fé. Você está fracassado. Porque não é um conhecimentozinho, meu irmão, que vai te habilitar a muitas coisas, mas é um conhecimento complexo. Voltando aqui, capacete da salvação é aquela guarda do teu cérebro, é a sua convicção nas Escrituras. Não é a convicção na Escritura que nos garante a salvação? Muita gente não está por aí duvidando do que a Bíblia diz. Não tem gente que diz que a Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos leva para o céu. A Bíblia mostra uma vida após a morte. A Bíblia mostra salvação, a Bíblia mostra condenação. E quantas pessoas, quantos cristãos já disseram assim, não, eu nem sei se tem vida após a morte. Eu nem sei se esse negócio é salvação. Não, para mim morreu, acabou. Meu irmão, na minha caminhada aí, quase 25 anos de evangelho, eu ouvi isso a balde de gente dentro da igreja, gente que dirigia o coral, gente que dirigia a classe dos adolescentes, gente que era o presidente da mocidade, a ponto de dizer assim, não, eu creio, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque quem é que esteve lá no céu e voltou para contar a história? Eu diz assim, que caos. Jesus não esteve lá no céu, não nos contou toda a história? Ou seja, ela não tem convicção na Escritura, a mente dela não está guardada pelaquilo que deveria estar, que é o conhecimento da Bíblia. Então a salvação dela está totalmente comprometida. A espada do Espírito, que o próprio Paulo escreve dizendo que é o quê? A palavra de Deus. Ora, se a espada do Espírito é a palavra de Deus, e Paulo diz que ela tem que fazer parte da armadura de quem? Da minha armadura. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus que faz parte da minha armadura. Se eu não tenho a palavra em mim, o Espírito Santo não tem como guerrear por mim. Porque a espada faz parte da minha armadura, mas ela é a espada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que está em mim, quando vem a situação, quando vem as guerras, as pelejas, vem as adversidades da vida, ele lança a mão da palavra que está dentro do meu espírito, traz a minha consciência, profere pelos meus lábios e me dá a vitória, a semelhança da tentação do Senhor Jesus lá no deserto. Diz a Bíblia que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto. E quando chegou lá, o tentador se apresentou e Jesus, por 3 vezes, lança a mão de palavras do Antigo Testamento, dizendo, está escrito. E cada vez que o Espírito Santo, guerreando pelo Jesus homem, traz a palavra à memória dele e ele fala, aquela palavra foi lhe dando vitória. Por 3 vezes,
ocorre a vitória até que o diabo se dá por vencido. Porque Jesus usou o quê? Somente a palavra, que é a espada do Espírito Santo. Se a palavra não está em mim, quando eu falo de palavra, estou falando, né? Lembra que eu escrevi que conhecimento e oração, e frisei que tudo está dentro do conhecimento. Se a palavra, o conhecimento não está em mim, meu irmão, eu sou um crente com uma armadura, sabe como? Tem um tênis no pé, acabou a história. Ou então tem um capacete na cabeça, mas o resto está tudo descoberto. Tem um peitoral, mas a cabeça está descoberta, o resto está tudo descoberto. Sem o conhecimento, é assim que as nossas vidas estão. O Espírito Santo não tem como guerrear conosco se nós não tivermos uma espada para dar para Ele. Nós é que temos que dar a espada. Está aqui, Espírito Santo, ó. Tenho meditado, tenho lido, tenho caminhado, tenho orado. Eu sei Gênesis, Apocalipse, eu sei Deuteronômio, eu sei Números. O Espírito Santo, opa, essa espada está pesada, é dessas que eu gosto. E aí Paulo diz, oração e perseverança. Ele diz, orando em todo tempo. E a Bíblia diz tantas vezes que as nossas orações e petições têm que ser conhecidas diante de Deus, né? Jeremias 33:3 diz o quê? Não é isso? Então, clama a mim e responder-te-ei. Esse é o conceito da oração. Quando estamos orando, vem a revelação. Agora, segura aí um pouquinho na cadeira, meu irmão. Você pode ter o conhecimento que for, meu irmão. Se você não tem uma vida de oração, você não tem nada. Sabia disso? Você pode ter o conhecimento que for, mas se você não tem vida de oração, você não tem nada, nadinha, nadinha. Tudo aquilo que está dentro do seu conhecimento, vamos assim dizer, ele é apenas mecânico. É a ação do Espírito Santo que vem na comunhão da oração, que vai traduzindo tudo aquilo que você leu, ouviu, né? Estudou, pesquisou, seja lá o que for. Tudo isso é traduzido ao teu espírito quando você está na comunhão da oração. Se você não está na comunhão da oração, você é apenas alguém que está lendo e lendo. Não existe cristianismo sem oração. É na oração que vem a direção, é na oração que Deus fala, é na oração que Deus mostra tudo que nós já lemos, todo o entendimento, é na oração que Deus traduz até o hino que nós cantamos. Tem um hino que nós cantamos aí que ele é muito tremendo, que ele é Para Onde Vão as Aves, né? Esse hino é tremendo, a revelação de Deus. Eu estou duvidando até que o compositor tenha entendido o que ele compôs. Talvez ele ache até que ele compôs, mas eu já tenho visto os hinos em nosso meio que são verdadeiras revelações do Espírito Santo, inclusive que já foram motivos de pregação onde Deus revelou cada detalhe. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. E Deus me mostrou que esse foi uma expressão do próprio Espírito Santo. Entendeu, meu? Uma expressão do próprio Espírito Santo. Então, as aves do último revoar. Deus falou assim, restauração, as aves do último revoar. Eu queria ir com as aves, tal, e de repente eu vi as aves voltando. O Espírito Santo falou assim, milênio, o retorno da igreja no milênio. Tudo em cima da mesma ilha, que é Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas isso não é, irmão, não é brincando, não é folheando Bíblia para lá e para cá. Não é não, isso é coisa séria. Então, meu irmão, as coisas são assim. Não importa como você tenha caminhado, conhecendo, lendo lá, um monte de coisa, você tem que ter o teu momento no santuário de Deus. Tu, quando orares,
entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Amém? Então vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.